Olá! Hoje a gente vai falar de três conceitos muito importantes, tá? Que a gente vai voltar a falar aqui muitas vezes em tubemorrap.com, nos livros, nas palestras, nos cursos e aqui mesmo nos posts a gente vai ir mais a fundo nessas três coisas que são muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Tá? As três coisas são identidade, moldura e rótulos. Bom, a identidade é aquele conjunto de coisas que você vai vivendo ao longo da sua vida, desde quando você é pequeno, criança, até os dias de hoje, que vão criando imagens, acontecimentos na sua cabeça que fazem moldar e criar quem é você. Tá? Isso também ela acontece a partir de escolhas, a partir de experiências que você vai tendo e a partir daí ela começa um pouco a moldar a sua identidade. É claro que tem uma série de coisas que passam pela tua vida que você eventualmente não absorve como parte da tua identidade e outras por algum motivo, ou por pressão externa, ou por se sentir bem, ou por repetição, que acaba se agregando à sua identidade. A parte boa é que a gente pode mudar parte dela. Tá? A gente não precisa ficar vinculado 100% a tudo que a gente viveu até hoje. É fundamental lembrar do passado, saber o que a gente tem, a experiência que a gente ganhou e etc. Mas tem algumas coisas que de repente a gente carrega com a gente que a gente poderia se desvencilhar. Né? Não é porque você sempre acreditou naquilo a vida inteira que você não pode mudar o pensamento, mudar a atitude em relação àquilo. Aí existem características que a gente acaba absorvendo como sendo parte da nossa identidade, tá? Seja externa ou interna. E depois, inclusive, rotula. A gente vai falar de rótulos já agora em seguida. Mas essa questão de identidade é o seguinte, por exemplo, alguém fala assim, eu não sou bom de matemática, né? Ou então assim, eu sou desorganizado. Você já pega essa questão, uma característica tua interna, que pode ser melhorada e trabalhada, você já rotula, a gente vai ver em seguida por que e como a gente faz isso, mas além disso a gente já toma como identidade, então às vezes a gente já se apresenta assim, tá? Mas até aí tudo bem, o problema é quando, primeiro, isso começa a impactar teu dia a dia, tá? Então, vamos supor, você, por causa que você definiu que você é desorganizado, por exemplo, você não vai tomar uma atitude de melhoria em organização, por exemplo. Né? Esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. A outra coisa, em termos de identidade, são coisas externas. Tá? Então, vamos supor, você trabalha numa empresa há muitos anos, né? Ou você é apaixonado por aquele time de futebol. Você tem a tendência de se apresentar, ou seja, a sua identidade, vinculando o nome dessas duas entidades, por exemplo. Eu sou fulaninho de tal, da empresa tal, torço pro time tal. E assim por diante. Quer dizer, ele primeiro se colocou como sendo da empresa, do time, né? E a identidade dele é aquilo. Não fala realmente dele, né? Fala de que ele é parte de outra entidade, esse tipo de coisa. Então, isso pode ser também um fator limitante até para o autoconhecimento, né? Você já se define dessa forma e você não absorve outras coisas que você pode vir a ser ali ainda ao longo da sua vida, do seu dia, tá? Eu não estou dizendo de você abandonar isso, eles fazem parte da sua vida, tá? O que não pode é o apego a essas coisas. É aí que ele começa a causar danos. Porque se, por exemplo, se a tua empresa saiu num escândalo de corrupção, por exemplo, e você trabalhava lá, você não pode se sentir como eu sou corrupto ou alguém te julgar como corrupto se você apegou de tal forma assim. Ou, por exemplo, o time de futebol, acho que é um exemplo bom. O teu time perdeu de manhã. Então você entra derrotado no seu dia, né? Você está de mau humor, você está bravo, irritado, nada flui no seu dia, porque teu time perdeu. O teu time perdeu, não foi você que perdeu. Tá? A mesma coisa quando ganhou. Tem alguns aí que quando ganham, chegam ali, parece que eles são os reis do mundo, né? O time dele ganhou, ele tá lá no dia a dia dele, né? Então tem que tomar cuidado com esses apegos, né? É muito melhor então se apegar a novas identidades, né? Eu falei aquela questão sou desorganizado, então não vou melhorar em organização, mas por exemplo, você pode então definir que você é uma pessoa saudável, né? Então você começa a repetir isso, falar para as outras pessoas, você começa a ler sobre esse assunto. Então, na hora que você precisa começar uma rotina, um hábito sobre musculação, sobre corrida, aquilo que for, você repete para você mesmo, eu sou uma pessoa saudável. Então aí faz sentido que você esteja lá. E os demais começam a te cobrar que você esteja lá porque você é uma pessoa saudável. Então é melhor você pegar esse tipo de identidade que você pode sim mudar
e fazer melhor, do que ficar apegado em algumas que não te levam a lugar nenhum. E é muito potente saber que a gente pode mudar o que a gente é. Não a essência, tá? A gente continua sendo quem a gente é, mas mudando parte dessas identidades, dessas relações fortes que a gente faz com alguma coisa. Então, se você faz aquele exercício do propósito, de identificar realmente o que você gosta, o que você realmente é lá na essência, e não no que colocaram para você, e para onde você quer ir, e o porquê você quer ir, aí você começa a notar que diferença, que distância você está daquele ponto, e começa a entender que tipo de ferramentas, de habilidades você precisa ter, que tipo de vínculos, que tipo de identidade você precisa ter, e aí você começa a trabalhar absorvendo novos hábitos, os hábitos vão estar repetitivos no seu dia a dia e você passa também a ser aquilo e ter aquilo na tua identidade. Tá? Então, o que absorver como novo? Aquilo que está alinhado com o seu propósito. Tá? Agora, cuidado! Não tente absorver muitas coisas de uma vez. A gente depois, a tendência é não aguentar e desistir. Tá? Então pega uma coisa de cada vez, pouco a pouco, vai absorvendo e você vai fazendo como um mutante aí, pouco a pouco mudando de identidade. Bom, e o que vem a ser moldura? Bom, moldura, esse é simples, é fácil, mas é fundamental e a gente vai voltar a falar disso outras vezes aqui no tubemorrap.com. Então, basicamente a partir de toda a tua identidade, todas as suas experiências, o teu contexto, os teus amigos, o teu local de trabalho, a tua casa, etc., você vai criando uma moldura, onde você enxerga cada assunto em concreto que você encontra na sua vida com uma moldura diferente, tá? Isso não é nem bom nem ruim, é assim que é para todo mundo, tá? A única coisa é entender que eu tenho uma moldura e você tem outra, um terceiro tem outra, saber respeitar aquilo e parar e falar, não, ainda que pareça muito claro aquilo para você, né? Você não pode chegar e julgar e falar, aquele lá é um estúpido. Não, é que ele tem uma moldura que faz ele enxergar isso dessa forma. Não, vou deixar passando aqui algumas imagens para vocês, onde mostra muito claramente a diferença de percepção de imagem, por exemplo, de situação do que for, entre uma pessoa e outra, sobre um mesmo objeto ou sobre um mesmo fato. Existe até um conceito interessante que é o efeito Rochamont, vou falar mais dele aqui, vocês podem buscar aí na internet, existem filmes que falam sobre isso, que é um pouco assim, uma mesma história contada por diferentes pessoas podem ter realmente uma versão completamente diferente de um único fato real, né? Isso é muito interessante. Agora, o que também é bom nessa história toda é que a moldura também pode ser pouco a pouco moldada. Como ela é baseada em crenças, em experiências, realidades e identidade, você também consegue pouco a pouco mudando, como a gente falou lá em identidade, mudando a perspectiva, né? A gente fala muito também em ampliar a consciência, então você consegue visualizar aquele mesmo fato, não sobre só sua moldura, mas tentar ampliar, olhar mais de fora, olhar de diferentes ângulos, né? E aí tua moldura também se expande, você acaba mudando essa moldura, né? Esse conceito até de olhar de fora, assim, o conceito da big picture, né? Você às vezes ali naquele mundinho, naquele quadradinho, você só vê aquilo, sai um pouco, expande, você começa a ver que a tua moldura pode ser maior, teu entendimento e julgamento sobre as coisas também. Obviamente que isso tudo te ajuda mais na tomada de decisão, mais saudável, mais prática, mais ideal, mais alinhada com o seu propósito. Bom, o cérebro humano é uma máquina muito complexa, tá? Com muitas ligações, provavelmente a mais complexa de todo mundo, onde se a gente fosse tentar simular ou construir o computador com a mesma complexidade, ele consumiria aí usinas e usinas inteiras de eletricidade. Já foram alguns estudos até da Universidade de Stanford dizendo isso, seriam 60 milhões de watts por hora que consumiria esse computador. E o nosso cérebro consome muito pouquinho, quer dizer, ele tem toda essa potência, mas ele sabe lidar. Mas como que ele faz isso? Ele tem uma maneira muito particular, tá? Ele busca o tempo inteiro economizar energia. E uma maneira de economizar energia é o rótulo. O que o cérebro faz? Baseado na identidade daquela moldura que se tem, ele rotula rapidamente quase tudo que ele tem, tá? Eu vou explicar alguns exemplos, mas não ache que isso seja uma coisa ruim, tá? Porque realmente se em diversas situações do nosso dia a dia a gente tivesse que
fazer uma análise profunda de cada coisa, a gente provavelmente teria muita dificuldade de avançar em coisas muito simples de dar um passo na rua, tá? Então, esses rótulos, essas ideias pré-concebidas, esses nomes que a gente dá às coisas de uma forma muito rápida e direta, é uma coisa ótima para o cérebro, tá? Ótima para nós, para poder sobreviver, e ótima para o cérebro para economizar energia. Porém, em algumas situações, não é tão boa assim, tá? Então, é isso que a gente precisa identificar e saber como lidar com elas. Então, se você vai no supermercado, tem que escolher o tipo de iogurte que você vai comprar, ali você não precisa gastar um tempo imenso com todas as variáveis, os detalhes, os fabricantes, etc. Né? Você vai um pouco no que você já rotulou, na marca, ou no tipo, no modelo, seja lá iogurte, qualquer outra coisa de exemplo que a gente está dando aqui, para comprar. Tá? A gente tem que tomar cuidado em outros casos, por exemplo, quando lidar com pessoas. Tá? Porque o rótulo quase sempre ele é simplista e extremo. Né? Já viu aquela coisa? O branco, o negro, esquerda, alto, baixo, rico, pobre, burro, inteligente e assim por diante. É aí que mora o problema. Tá? Principalmente se a gente está lidando com pessoas, é um problemão, porque o rótulo ele é um conceito, ele é um pré-conceito. Antes de você ter todas as informações, você bota uma etiqueta lá, falando, esse aqui é rico, esse aqui é de direita, esse aqui é inteligente, esse é vagabundo e assim por diante. E a gente tende a fazer isso com as pessoas, tá? Então, por exemplo, a pessoa falou uma grande bobagem, uma coisa que para você realmente aquilo é errado, o que mostra que não tem conhecimento, muito provavelmente as coisas seguintes que a pessoa vai falar, você já vai com menos confiança, porque você já rotulou ela como sendo, por exemplo, leviana ou burra ou o que for. A gente faz isso para uma série de coisas negativas. Então a gente já rotulou, por exemplo, fulaninho é de um partido político tal, então pra mim ele já é um ignorante, eu não vou dar o respeito que ele merece e eu não vou dar confiança pra ele. Assim, é uma lógica um pouco estranha, mas que a etiqueta cobre tudo isso e põe lá dessa maneira. O mesmo para a parte boa, né? Então você conversou com alguém, teve uma empatia no começo, o cara gosta das mesmas coisas que você, do mesmo time que você, pensamento político igual ao seu, você fala, esse cara, rotulei como nota 10, esse cara é inteligente, esse cara é dos bons. Não importa mais o que ele faça ou opine daí em diante, você vai receber com bons olhos, né? Eventualmente ele espanca a criança e você não sabe, né? Ele já é o bom carinha por causa daquele momento, daquele rótulo que você marcou nele. Tá? Eu estou exagerando aqui, mas para vocês verem como é muito forte essa questão de rótulos quando ela se dirige para pessoas. Bom, e por que isso tudo? Não quero aqui no tubimorré.com resolver os problemas de preconceito do mundo, não é essa a nossa ideia, a gente quer melhorar você, o seu dia a dia, mas o que quero mostrar aqui é que o rótulo prejudica também a sua caminhada em direção ao que você quer atingir. Tá? Então a gente não precisa ir muito longe aqui, vou dar um exemplo meu, pessoal, que eu sempre dizia o seguinte, eu não sou empreendedor. Tá? Eu tinha isso como, claro, eu dizia aos quatro ventos. Então, eu lembro uma vez uma pessoa veio com uma ideia de negócio bacana, querendo que eu fosse sócio dela. Eu já, sabe o que acontece? É que eu não sou empreendedor. Eu matei ali uma grande oportunidade. Poderia ter sido uma grande oportunidade. E só questionando isso bastante que você consegue romper isso. Eu estou aqui hoje empreendendo e quem disse que eu não era empreendedor? Ninguém é ou não é uma coisa, uma habilidade. Você pode adquirir, você pode ir atrás, buscar conhecimento, alterar alguma coisa e caminhar adiante. E é isso que a gente faz. Então, no nosso curso, por exemplo, de energia, a gente procura dar alguns mecanismos para ajudar a você ir se desvencilhando de alguma dessas identidades, rótulos e molduras para aquilo que realmente pode te atrapalhar. Tá? Então, mecanismo, por exemplo, de meditação, onde você vai controlando melhor os pensamentos. Então, na hora que você está com uma pessoa, você consegue estar inteiramente com ela, ouvindo ela, tentando ouvir sem julgamento, deixando os rótulos vagarem por aí, para depois tirar uma conclusão um pouco melhor a partir daquilo que você conversou com ela. Tá? Então, é isso. Os conceitos de hoje, identidade, moldura, rótulo, coisas que são inerentes ao processo, estão com a gente, acompanham a gente, não tem como fugir, são boas, mas tem que ajustar e cuidar delas aqui e ali para que realmente elas não nos atrapalhem na nossa jornada de ser um pouco mais feliz. Um forte abraço. Tchau, tchau.